Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. Vejam a experiência que a gente partilhou nesse período, não é? Com a cidade da Suécia chamada Borås. Uma cidade de 110 mil habitantes, que é muito avançada, uma das mais avançadas do mundo nessa questão do lixo. Sobretudo por conta do envolvimento do cidadão e da cidadã. Né? Eles separam o lixo nessa cidade em 17 itens. Separam inclusive o vidro do branco do colorido. Nós fizemos uma campanha aqui em Fortaleza para que nós fizéssemos uma separação em 2 itens. Só separar o seco do úmido, você já tem um grande avanço. E nós deixamos, antes de sair da semana, o galpão do Planalto Universo, que funciona com a querida Ronaldinha, né, que é uma figura muito conhecida, extraordinária. Né, o galpão lá funciona dessa forma, onde o cidadão, onde a coleta do lixo leva o reciclado lá para o galpão. O galpão lá da Granja Portugal, que é muito bom e que começou a trabalhar recentemente. E deixamos, e amanhã, pelo que estou informado, né, vai ser lançado oficialmente, né, um grande trabalho de reciclagem, né, de coleta seletiva do resíduo lá no Mercado de São Sebastião, dentro de um processo para que nós possamos alcançar aquela ideia de colocar no Mercado de São Sebastião um biodigestor para produzir biogás a partir do resíduo orgânico que é produzido ali dentro daquele mercado. Então, Adriana, do ponto de vista desse trabalho que inclusive você desenvolveu, né? Eu queria até que você pudesse comparar um pouco dessa experiência, do que nós conseguimos avançar, do que é que nós podemos avançar mais ainda dentro da sua visão, e também uma comparação. Você foi recentemente transferido, seu marido foi transferido, né, para Salvador, e você esteve em Salvador. E a gente tem tido notícia, até porque nós estivemos no Rio de Janeiro, no encontro do BNDES, que é um trabalho importante que Fortaleza está desenvolvendo, que é fazendo todo o projeto, já foi feito todo o diagnóstico da situação da cidade, e um projeto para conseguir o financiamento do BNDES para completa implementação da coleta seletiva em Fortaleza. Então, Adriana, eu queria que você pudesse expor um pouco sobre isso. Depois eu vou te passar uma pergunta que já chegou aqui do nosso internauta, do Fábio Mendes, que é uma pergunta exatamente para você, Adriana. Você falou num ponto muito importante que desde que eu trabalhei 2 anos na SEMAL ao seu lado, né? E nós criamos lá o núcleo da coleta seletiva, e a partir desse núcleo da coleta seletiva foram feitas muitas coisas. E esse galpão que você falou sobre do Planalto Universo foi um galpão que estava abandonado, estava degradado, e nós conseguimos fazer a reforma disso. E foi um ganho enorme para aquela comunidade, porque os catadores estavam guardando seus resíduos embaixo das camas, dentro de casa. Eles dormiam em cima dos resíduos porque não tinham onde dormir. E nós fomos lá, nós conseguimos fazer essa reforma, nós trabalhamos a questão da educação ambiental lá, né? E foi realmente, e assim como nós conseguimos construir os dois, o centro de triagem do João 23 e o da Granja Portugal, que já está com o recurso garantido para ser construído. Chegando, quando eu estive em Salvador, e aí voltando para essa... Eu levei um susto muito grande, porque eu percebi a diferença do trabalho que nós realizávamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente e continuamos realizando para o que é feito na cidade. A gente quase não percebe a presença da Secretaria de Meio Ambiente, a gente não vê as ações que a gente vê aqui. Isso, assim, me doeu o coração, por um lado, mas muito me orgulhou pelo trabalho que a SEMAN desenvolveu e está desenvolvendo aqui, né? Acho que é um trabalho importante, que faz toda a diferença e que nós, de fato, conseguimos contribuir com muitos catadores durante esses 2 anos e meio que nós trabalhamos, inclusive através da educação ambiental. Bom, deixa eu, antes de chamar o nosso... Acho que está na hora de chamar o nosso quadro, né? A dica, depois a gente passa para a pergunta do Fábio. Né? Vamos chamar agora o nosso segundo quadro, né, do nosso Deodato em Tempo Real. Lembrando, dia 7 agora de outubro, eleição para prefeito e para vereador em todo o Brasil. E aqui em Fortaleza, Deodato 13813 vereador e Elmano 13 prefeito de Fortaleza, para continuar avançando no processo democrático e popular do nosso município. Vamos chamar agora a nossa dica cultural.
Estamos na Semana do Idoso, a população que mais cresce no Brasil. Em 2009, o governo da prefeita Luiziane Lins criou a Coordenadoria de Idosos de Fortaleza, demonstrando que o poder público respeita e se preocupa com os mais velhos. O Dia Nacional do Idoso é dia 1º de outubro e na Vila das Artes você encontra programação especial até o dia 5, com oficinas de dança, audiovisual, poesia e filme com o Mazzaropi. Saiba mais informações no site viladasartes.fortaleza.ce.gov.br ou ligue 3252 1444. Bom, como vocês viram aí, a nossa dica cultural do dia, né? É o tema Semana do Idoso na Vila das Artes. Eu queria aproveitar para mandar um abraço todo carinhoso a todos os idosos que estão nos acompanhando, pela net, no Brasil e no mundo, porque a internet é do mundo, né? E abraçando particularmente algumas pessoas, né? Primeiro a minha mãe, que tem 78 anos, inclusive está lá no Facebook, quem quiser acompanhar, está lá, Maria Zélia Cavalcante Ramalho, está pegando o mesmo visto que eu, né, no Facebook. E também abraçar o meu tio-avô, Apolônio Cavalcante Mota, tem 101 anos, vai fazer 102 anos agora em fevereiro. E também abraçar fortemente uma figurinha maravilhosa que eu conheci agora na semana passada, num ato de campanha nosso, é um nosso apoiador, né, tá lá no Facebook, que é o seu Cassiano, lá do Jardim Fluminense, tem 105 anos. E numa jovialidade de fazer inveja a qualquer um de nós, Itásia e Adriana. Ao ponto de domingo, no dia do passeio de bicicleta, comemorando o Dia Mundial Sem Carro ainda, da campanha do Elmano e da nossa campanha, nós fomos de bicicleta, né, da Praça da Imprensa até a Beira-Mar, e vocês não vão acreditar. Ele pedalou, ele foi na sua Monarquezinha antiga, lá da Praça da Imprensa até o Jardim Japonês, lá na Beira-Mar, pedalando no mesmo ritmo de nós que estavam lá pedalando com ele. Então, um abraço aí, né, para o seu Cassiano e a todos os idosos, né, por esse dia do idoso. E, Adriana, a pergunta que já nos chegou aqui, para você, a primeira: se você acredita que o trabalho de educação ambiental pode alcançar todas as camadas sociais? Se isso acontecer, como essa educação pode ocorrer? É o Fábio Mendes. Obrigado, Fábio, pela pergunta, pela participação. Fábio, eu acredito sim. Aliás, eu acredito que a educação ela é fundamental em todo esse processo. E que pode sim atingir todas as camadas sociais. E que, inclusive, pode começar a acontecer através dos próprios catadores, que podem ser os maiores educadores ambientais que nós temos. Porque são pessoas que estão ali visitando as casas, que quando você já deixa seu lixo separado, os recicláveis do que não é reciclável, ele vai lá pegar e muitas vezes ele conversa e ele convence você a fazer essa separação do resíduo como uma forma de ajudá-lo e, de alguma maneira, você está ajudando o meio ambiente. Então, eu acho isso importantíssimo, a educação ambiental. Bom, Adriana, na verdade, é até bom esclarecer, porque muitas vezes as pessoas pensam que essa situação do lixo mal acondicionado na rua, ou muitas vezes as pessoas preconceituosamente pensam que é uma situação que ocorre apenas nas comunidades mais de baixa renda, nos bairros, na periferia da cidade. E não é verdade. A gente tem experiência e a gente viu isso. Na verdade, essa questão da possibilidade de todas as camadas sociais se envolverem com essa questão da reciclagem, há uma necessidade dessa conscientização em todos os segmentos da sociedade. Né? E é importante a gente colocar que, por exemplo, às vezes as pessoas de classe média alta, atribuem um pouco a situação do lixo que está na rua, né, culpa aos catadores, né, porque os catadores chegam e vai atrás separar ali para procurar um material reciclável, mas se cada cidadão na cidade, numa casa, no seu apartamento, fizesse a separação do seco e do úmido, tranquilamente não ia ter esse problema, porque o catador ele não interessa aquilo que não tem nenhum valor econômico, ele interessa aquilo que é reciclável, que ele vai vender. Então, se o cidadão de Fortaleza ou de qualquer parte colocar isso separado,
e na hora certa, na porta da sua casa, na calçada, ou então naqueles espaços dos dos edifícios que tem em Fortaleza, nós teríamos essa coisa bem mais consolidada. Mas eu queria, assim, tem uma pergunta, tem 3 outras perguntas, vou dividir aqui. A primeira, o Cláudio Mota, lá do Bom Sucesso, aliás, lá onde tem um galpão que está funcionando, aliás, eu estive lá recentemente, fiz uma visita lá, tem umas fotos muito bacanas que a gente tirou, está lá no Facebook, no deodato.org.br, da nossa campanha, e no perfil Deodato Ramalho, que é o seguinte: segundo o IPEA, o Brasil perde 8 bilhões por ano simplesmente por deixar de reciclar. Que medidas uma cidade como Fortaleza pode adotar para fortalecer a coleta de lixo para ser reciclado? Primeiro eu vou dar a minha opinião. Eu estava no debate, logo que eu assumi a secretaria, nós fomos para um debate na Unifor, com o professor Sabetai, que é um grande estudioso desse tema, mora em São Paulo, tem livros publicados, tem muita produção científica nessa área. E no debate eu coloquei para ele que na época que teve esse debate na Unifor, eu coloquei para ele que nós pagávamos, Fortaleza, nós, o cidadão fortalezense, pagava na época, hoje é mais, 8 milhões de reais por mês para a coleta do lixo. E ele fez um cálculo rapidamente e disse assim: olha, vocês estão gastando 9 milhões por mês para enterrar 15 milhões. Ou seja, levar todo esse material, ou quase todo esse material, para o aterro sanitário. Por isso é que nós estamos hoje também com um marco legal muito importante, e aí já está dentro do que é que nós podemos fazer, e eu tenho um compromisso de levar esse debate para a Câmara Municipal. Primeiro, melhorar, né, a legislação do município do ponto de vista da exigência, né, de se fazer de fato essa coleta seletiva. Não ser apenas algo voluntário, tem que ter um marco legal. Infelizmente, às vezes as pessoas dizem, não, tudo tem que ter lei, mas infelizmente no nosso caso ainda estamos nesse estágio. E não precisa se preocupar muito, porque de fato as sociedades que avançaram não chegaram no ponto que estão sem muita luta, sem muita dificuldade. Os nossos amigos da Universidade de Borås e da Prefeitura de Borås, o Hans, dizia muito: olha, Deodato, nós estamos nesse estágio agora, mas em 92, quando nós começamos com um projeto piloto com 3 mil famílias. E hoje essa maravilha, onde o cidadão pega o seu carro, pega o lixo dele e vai lá no local adequado da prefeitura para ele entregar o lixo. O que presta e o que não presta nos locais adequados. Que chega ao ponto de separar uma garrafa PET, a tampa num canto, o rótulo no outro canto e a garrafa PET no outro canto. Então, nesse sentido, Fortaleza já vem fazendo o seu dever de casa e nós precisamos só aprofundar mais, né? Inclusive com penalização para aquelas pessoas que teimosamente, né, colocam, por exemplo, o lixo no local indevido. Então, um dos projetos é exatamente o que vem sendo trabalhado, né, para conseguir o financiamento do BNDES. Aliás, eu queria, Adriana, aproveitar dentro dessa pergunta para você que está lá ainda, o que é que nós estamos hoje, qual o estágio, né, nesse momento que a gente está em relação a esse projeto com o BNDES. Lembrando que com o BNDES, né, dentro daquela visão do governo do PT, que foi o governo que olhou para a rede de catadores, lembrando que o presidente Lula anualmente tinha um encontro sagrado com a rede de catadores no palácio do governo, recebendo os catadores, e abriu uma linha de crédito na época de 300 milhões de reais para a rede de catadores, e o BNDES hoje financia a coleta seletiva nos municípios e com 50% não reembolsável. Ou seja, se o município cumprir todos os requisitos definidos no BNDES, ele não precisa devolver esses 50%. Na verdade, é o aporte de recursos que o governo banca, como se fosse a parte do catador, Ritásia, porque o catador não tem para investir, o governo vem e faz esse aporte. Então, Fortaleza, né, nós temos essa possibilidade e já com muita coisa realizada, e dando dignidade aos nossos catadores. E eu na Câmara vou colocar o mandato como instrumento dessa luta para beneficiar os catadores da nossa cidade, mas mais do que isso, nós devemos todo dia, o cidadão fortalezense deve todo dia, ao se levantar e ao dormir, agradecer esse trabalho extraordinário que os catadores fazem nessa cidade.